Estamos aqui mais uma vez no Comando Flor de Lótus. Para quem não me conhece, eu sou Graziela Stabile e realizo esse trabalho através do Comando Flor de Lótus, que é de autodesenvolvimento do self, na busca por autoconsciência. E aí a gente sempre traz aqui alguns temas relevantes dentro da área holística e dentro de algumas filosofias também, para a gente pensar a respeito de tudo aquilo que ao nosso entorno nos auxilia a uma caminhada interior, né, a termos mais consciência de nossos processos internos, daquilo que a gente pode melhorar, mudar, para que a gente alcance aí os melhores estágios possíveis da nossa existência, né? Então hoje eu trouxe esse tema assim como uma pergunta, né? Você tem medo de meditar? Porque eu conheço muita gente que não consegue meditar porque acha que não está apto, porque acha que não vai saber, porque acha que é muito difícil sentar e meditar. A gente está sempre buscando respostas mirabolantes para não conseguir meditar, né? Então eu fiz um pequeno texto aqui no início falando assim: nos últimos meses, os acontecimentos têm feito a humanidade parar, olhar para si e enfrentar muito do que estava debaixo do tapete, né? Mas chegou a hora da gente enfrentar esses medos, esses demônios internos que a gente tem, né? E para a grande maioria isso está sendo como um filme de terror, como um grande duelo. Muitas pessoas entrando em paranoias, tendo que tomar medicações, né? Mas por que isso tudo está acontecendo? Porque as pessoas, infelizmente, né? As pessoas têm medo de enfrentar a si mesmas. Então é muito mais fácil você correr para lá e para cá na sua rotina. É muito mais fácil você se utilizar de diversas artimanhas para não pensar na sua própria vida. Né? O que eu costumo falar, né? A rotina da gente é um grande tapete, onde a gente joga toda a sujeira ali para baixo, né? Então, mais fácil ainda do que ficar na correria de lá para cá, é a gente também apontar o outro como responsável pelos nossos problemas, né? Quantas vezes a gente acha que o problema é o outro, né? Tem sempre um culpado, sempre um vilão na nossa história. E tudo isso são subterfúgios da nossa mente, né? E tudo isso que está parecendo um grande caos ao nosso redor, né? Se você percebe a vida como um grande problema, como um grande caos, é um sinal, é um reflexo de que há muito dentro de você para ser curado, né? Tem algo ali dentro de você te chamando. Então, te aguardando para receber uma cura. Para que haja um equilíbrio entre o seu mundo interno e o seu mundo externo. E as práticas, a gente tem falado tanto aqui de práticas holísticas, né? Tantas são as práticas, mesmo dentro das religiões, e outras práticas, exercícios físicos, práticas de yoga, práticas de reiki, tudo que é tipo de prática, tudo que é uma ferramenta, ela te auxilia temporariamente, né? Ela é um start, é algo para você começar a olhar para si. E essas práticas, elas acalmam os seus sentidos, a sua mente, mas não te curam, né? Porque você precisa de uma cura na origem dos seus problemas. E as terapias, elas não vão te curar. Elas vão te levar a um processo de autodescoberta. Elas vão te auxiliar a você interiorizar, a você buscar dentro de si a fonte dos seus problemas. Então, eu costumo
eu entendo que a meditação, ela é essa ponte que te permite ir para dentro de si mesmo, né? E faz de você o seu próprio terapeuta. Eu muitas vezes falo, em conversas eu costumo falar também, quando, né, Deus criou a gente, Ele não colocou agarrado na gente um terapeuta, né? Ele não te deu um terapeuta para nascer junto com você. Por quê? Porque Ele te deu uma consciência, para que você tenha consciência de si mesmo e busque, né, a cura de seus próprios processos internos. Então, meditar te ajuda a se conhecer, a se compreender e a se tratar. E é uma coisa simples, sim. Só que falta é o conhecimento, é que as pessoas se permitam, acima de tudo, né? E façam disso um hábito como qualquer outro. E, bom, meditar assusta porque será você com você mesmo. Primeiro, uma das coisas que assusta. As pessoas têm muito medo de estarem sós consigo mesmo, né? Uma coisa é você se sentir sozinho, outra coisa é você estar sozinho. É uma necessidade humana estar sozinho, porque essa interiorização só acontece nesse momento, quando você está consigo mesmo. E a meditação, ela muitas vezes assusta porque as pessoas estão condicionadas a, elas têm tanto medo de ver os seus problemas, de ver que você tem defeitos, que você tem coisas a serem, né, ali chamando para cura, e elas não querem ver isso. E isso é um dos grandes, acho que é a principal coisa que impede as pessoas de meditar, né? E não vai ter mais ninguém para você culpar. Vai ser você com você. Então, os teus fracassos e os teus sucessos serão frutos da sua própria responsabilidade, né? Seu próprio caminho. Então é muito fácil você ir para a igreja, para qualquer instituição religiosa, onde a qualquer momento de fracasso você coloca a culpa no seu pastor, né? No seu guru, você coloca a culpa em alguém que estava ali te incomodando. É muito fácil. Por isso as religiões são tão famosas, né, assim, nesse ponto. As pessoas buscam a religião porque é isso. Você errou, você pede um perdão e tal. Mas e você aí dentro? Se perdoou pelo seu ato, pela sua escolha? E esse é o grande processo da meditação. Ali a sua consciência se torna o seu grande julgador. Então é um processo muito profundo. E as pessoas têm medo dessa profundidade. As pessoas têm medo de estar conectada ao divino de verdade, porque ali é você e a divindade somente. Não há máscaras, né? As máscaras caem. E aí, então, hoje eu trouxe alguns textos do Mestre Osho, assim, para a gente falar sobre essa questão de como enxergar a meditação, de como fazer dela um caminho simples, né? Como a meditação pode ser simples na sua vida, quando você tira esses dogmas que foram criados em cima do tema da meditação. Oi, João, aqui estou eu com o tema pedido sobre meditação. Vamos lá. Então, lá no blog do Comando Flor de Lótus, em outubro de 2011, eu postei um texto muito bom de Osho, que eu quero trazer novamente aqui agora para vocês. Que ele fala, o título é Tao, Centramento e Maturidade. E ele diz, o Tao diz, não há necessidade de estar com pressa, porque a eternidade está disponível para você. Plante as sementes no tempo certo e espere. A primavera virá, ela sempre vem. E quando a primavera vier, as flores aparecerão, mas espere, não tenha pressa. Existe grande paciência na natureza, e o Tao acredita no caminho da natureza. Tao significa exatamente isso, a natureza.
Assim, o tal nunca está com pressa. Isso tem que ser entendido. O ensinamento fundamental do tal é: aprenda a ser paciente. Se você puder esperar infinitamente a iluminação, pode mesmo acontecer instantaneamente. Mas você não deve pedir para que a iluminação aconteça instantaneamente. Se você pedir, pode ser que ela nunca aconteça. O seu próprio pedido se tornará um obstáculo. O seu próprio desejo criará um distanciamento entre você e a natureza. Permaneça em sintonia com a natureza, deixe que a natureza tenha o seu próprio curso. Mesmo que ela demore séculos para chegar, ainda assim ela não estará atrasada. Ela nunca está atrasada. Ela sempre chega no momento certo. O tal acredita que tudo o que acontece quando é necessário. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E quando o discípulo está finalmente pronto, Deus aparece. O seu valor, o seu vazio, a sua receptividade, a sua passividade tornam isso possível. Não a sua pressa, não a sua correria, não a sua atitude agressiva. Lembre-se, a verdade não pode ser conquistada. É preciso entregar-se à verdade. É preciso ser conquistado pela verdade. Mas toda a nossa educação em todos os países, ao longo dos séculos, tem sido de agressividade e de ambição. Nós tornamos as pessoas muito rápidas. Nós as tornamos muito medrosas. Nós lhe dizemos: tempo é dinheiro e é muito precioso. Se o tempo for perdido uma vez, ele ficará perdido para sempre. Por isso, corra, tenha pressa. E isso tem levado as pessoas à loucura. Elas correm de um ponto para o outro. Elas nunca curtem lugar nenhum. E elas pensam que estão indo a algum outro lugar. O tal é o caminho da natureza. Do jeito que as árvores crescem e os rios correm e os pássaros e as crianças, exatamente do mesmo jeito crescemos para Deus. Não tenha pressa e não se desespere. Se você fracassar hoje, não perca as esperanças. Se você fracassar hoje, isso é natural. Se você continuar fracassando por alguns dias, isso é natural. As pessoas têm tanto medo de fracassar que, devido a esse medo, nunca arriscam fazer tentativas. Existem muitas pessoas que nunca se apaixonaram porque elas têm medo. Quem sabe, elas podem ser rejeitadas. Por isso elas decidiram permanecer sem amar. Assim ninguém jamais as rejeitará. As pessoas têm tanto medo de fracassar que elas nunca tentam qualquer coisa nova. Quem sabe, se elas fracassarem, o que pode ocorrer? E naturalmente, para se movimentar para o mundo interior, para a meditação, você terá que fracassar muitas vezes, porque você nunca se movimentou ali. Toda a sua habilidade e eficiência tem sido nos movimentos externos, na extroversão. Você não sabe como se movimentar internamente. As pessoas escutam as palavras: movimente-se internamente, vá para dentro, mas isso não faz muito sentido para elas. Tudo que elas sabem é como ir para fora, é como ir para o outro. Elas não conhecem qualquer caminho de volta para si mesmas. Por causa de seus velhos hábitos, é muito provável que você fracasse muitas vezes. Não perca as esperanças. A maturidade chega vagarosamente. É certo que ela chega, mas isso leva um tempo. E lembre-se, para cada pessoa ela chegará num ritmo diferente. Por isso não compare, não comece a pensar: alguém está se tornando tão silencioso e tão feliz e eu ainda não alcancei isso. O que está acontecendo comigo? Não se compare com quem quer que seja, porque cada um viveu de maneira diferente em suas vidas passadas. Mesmo nessa vida, as pessoas têm vivido diferente. Assim, tudo depende de suas habilidades, da sua mente, de seu condicionamento, da sua educação, da sua religião, dos livros que você tem lido, das pessoas com as quais tem vivido, da vibração que você criou dentro de si mesmo.
Tudo dependerá de 1001 coisas, mas é certo que ela chegará. Tudo o que se precisa é paciência, trabalho silencioso, trabalho paciente, e o centramento acontece e a maturidade chega. Na verdade, a pessoa madura e a pessoa centrada são apenas dois aspectos de um mesmo fenômeno. Com a maturidade, o centramento surge. Maturidade e centramento são dois nomes para uma mesma coisa, mas a primeira coisa a ser lembrada é que ela chega gradualmente. Não compare e não tenha pressa. Esse é um texto lindo de Osho, no livro dele O Segredo dos Segredos, que é The Secret of Secrets. E quando meu amigo João me pediu para que o assunto fosse sobre meditação, ele também tem percebido essa necessidade das pessoas entenderem a simplicidade da meditação, né? E aí eu fui buscar lá no nosso blog, lá no Comando Flor de Lótus, um texto sobre meditação, e eu achei esse o mais propício para esse momento, sabe? Porque é exatamente isso. E Osho, uma frase de Osho é como uma eternidade, né? Você pode sentir aquelas palavras ali, da frase dele, durante... Você pode meditar sobre ela horas e horas, porque há muita sabedoria. Então, um homem que alcançou, né, uma etapa de consciência tão elevada como o Osho, deixou para a gente tanta sabedoria, e é muito importante, né, a gente pegar esses exemplos para compreender. Olha o que ele está dizendo, a simplicidade e de como é tudo gradual, como tudo acontece na hora que tem que acontecer. E a meditação é isso, né? Vai chegar um momento da sua vida que ela vai te arrebatar, que você vai precisar tanto dela, que ela vai se tornar o seu dia a dia. Esse processo de volta para si mesmo, ele acontece devagar mesmo, porque você precisa inserir esse processo na sua vida. Assim como você aprendeu a escovar os dentes quando acorda, né? E a criança ali, quantas vezes ela acorda e não escova, até pegar aquele hábito, é a mesma coisa. A meditação ela tem que se tornar um hábito na vida da gente. E esse hábito ele acontece aos poucos, mas você precisa ter consciência da importância dele. E cada vez que você adentra mais, né, as etapas da meditação, ela evolui. E você alcança patamares que são indescritíveis, né? Aqui é Tereza, minha mãe está falando aqui. A meditação diária te ajuda a desligar-se do estresse e trará calma e energia para enfrentar os desafios da vida. Sim, também. Também é uma grande terapia, né? Hoje costuma dizer que meditar pelo menos 1 hora por dia é essencial para que você traga um equilíbrio da sua mente, para que isso se manifeste no seu dia a dia. Então, em cima desse texto, eu escrevi algumas coisas aqui que eu percebo, né, sobre a meditação, sobre essa questão do fracassar na meditação, né, que eu coloquei assim. Então, fracassar na meditação é natural. É normal não conseguir de início. É normal achar que está meditando e não está. É natural que você tenha medo de errar algo, posição, sentir dores, boicotes da mente. Mas não há caminho para o sucesso que não seja através da prática e da vivência. Não adianta me ouvir falar aqui sobre meditação, fazer aulas de como você deve proceder para meditar, se você não se sentar e se entregar a esse hábito, e dele fazer como qualquer outro hábito de sua rotina. Haverá dias bons e dias ruins, dias interessantes e reveladores, assim como dias estranhos, incomodativos, mas são essas diferenças e percepções que te farão compreender o seu caminho meditativo e a sua própria frequência. E assim a prática te levará a outros patamares meditativos, ao silêncio profundo, ao estado além do tempo e do espaço.
você se perderá na existência e fluirá com ela. Não haverá mais corpo, mente, nada. Você só percebe a importância deste momento quando volta dele, quando você volta do estado meditativo, né? E precisa se voltar ao mundo externo novamente. Mas você já é alguém novo. E cada retorno de cada mergulho interno e traz consigo uma partícula da divindade que te habita. Cada momento meditativo, quando você volta, você é uma pessoa nova. Isso, né, não é balela, não estou falando da boca para fora. Quem medita sabe. E quem medita sabe que falar de meditação, a pessoa nunca meditou não pode alcançar o entendimento do que é estar com a sua mente em estado meditativo, só vivenciando. Não há palavras que possam explicar o nível de frequência que você vivencia numa meditação. E elas também são muito particulares. Então, a minha experiência, a minha vivência não pode servir de parâmetro para você. A única coisa que a gente pode fazer é estimular as pessoas a dizer que há algo muito maior na meditação, que todos que praticam e sentem desejam que o próximo sinta também, né? E aí, sobre a necessidade, né, de práticas como a meditação, como o yoga, eu também queria falar que domingo foi o Dia Internacional do Yoga, né? E eu estava assistindo a comemoração do Dia do Yoga através do canal Isha, que é do Instituto do Mestre, do Guru indiano Sadhguru. E ele disse algo muito interessante que eu queria compartilhar também com vocês, né? Ele falou assim sobre a depressão. E eu concordo plenamente com ele. Ele disse assim: afirmam que a depressão é um problema sem solução. Alegam que é um problema de receptores químicos das pessoas. E ele fala, mas não é. Ele fala, a prática de yoga e da meditação são os maiores equilibradores desses receptores químicos. Então, quando você tem práticas tão profundas que ajustam seus receptores químicos, você alcança curas de processos degenerativos que estão na nossa sociedade porque as pessoas estão desligadas de si mesmas, entende? Quando uma pessoa é diagnosticada como depressão e recebe uma batelada de medicação, que são ativadores desses processos, desses receptores químicos, e aí vem alguém e fala para a pessoa que ela vai ficar dependente daquilo ali para o resto da sua vida. Gente, isso não é natural. A natureza humana é de autocura, é de reconstituição. Então, se você tem problemas de seus receptores químicos e está vivenciando estados de depressão, é porque falta algo dentro de você. Falta você encontrar, claro, receptores químicos, né? Você está tratando aí de hormônios da felicidade, mas o que é responsável de ativar esses hormônios? Energias de chakras, equilíbrio de chakras, equilíbrio de processo mental. Então, assim, várias técnicas existem que vão ajustar, vão te auxiliar a manter o equilíbrio e ajustamento dessas frequências no seu corpo, fazendo com que as suas glândulas, como aqui a gente teve a nossa live aqui com nosso mestre Renilson de Assis aqui, Mahayatri, que está aqui com a gente, e ele falou sobre os chakras e as glândulas que estão ligadas a esses chakras. Então, esses receptores químicos recebem informações dessas glândulas. Se você tem técnicas de atuação de chakras, equilíbrio do chakra, dos nadis, de todos os pontos receptores do seu corpo, você reativa esses canais, essas glândulas, logo você está ativando seus receptores químicos. Então, yoga, meditação são sim, né, equilibradores desses receptores químicos e podem sim te tirar de processos de depressão
e te auxiliar a reencontrar o seu equilíbrio, tá? Não estou falando aqui que você tenha que deixar de ir a médico ou deixar de consumir a medicação. Mas se você integrar as coisas junto com a medicação, você começar a realizar prática meditativa, yoga e outras práticas como reiki, você vai encontrar um equilíbrio muito mais rapidamente e aos poucos você vai poder tirar a sua medicação, né? Bom, então, alguém tem alguma coisa a dizer? Posso continuar? Ou então, assim, outro aspecto que Osho traz aqui, né? Ele vai falar aqui sobre a importância da meditação no dia de hoje. De um texto dele chamado, do livro dele, um trecho do livro O que é Meditação. Eu tirei esse trechinho aqui, que ele fala: hoje a meditação é mais necessária do que nunca. Tão necessária que é quase uma questão de vida ou morte. No passado era um luxo, poucas pessoas meditavam. Um Buda, um Mahavira, um Krishna se interessavam por ela. Outras pessoas eram naturalmente silenciosas, felizes, sãs, não tinham necessidade de pensar em meditação. De um modo inconsciente, as pessoas meditavam. A vida avançava tão devagar e silenciosamente que até as pessoas mais tacanhas eram capazes de se adaptar. Agora a mudança é extremamente rápida, tão rápida que nem mesmo as pessoas mais inteligentes conseguem acompanhar. A vida diária é diferente e você tem que aprender de novo, estar sempre aprendendo. Hoje não se pode mais parar de aprender. E esse processo dura a vida inteira. Tem que se continuar aprendendo até a morte. Só assim se pode permanecer são e evitar a neurose. E a pressão é enorme, 40 vezes maior. Como atenuá-la? Você precisará ter os seus momentos de meditação. Se uma pessoa não meditar pelo menos 1 hora por dia, sua neurose não será acidental. Terá sido criada por ela mesma. Durante 1 hora, ela deve desaparecer do mundo para dentro de si mesma. A pessoa, né, deve ficar em estado meditativo durante 1 hora, que ele indica. Deve ficar tão só que nada possa invadi-la. Nenhuma lembrança, nenhum pensamento, nenhuma imaginação. Durante 1 hora, não deve haver coisa alguma em sua consciência. Isso fará com que ela rejuvenesça e se reanime, e libere novas fontes de energia. Ela voltará ao mundo mais jovem, renovada e capaz de aprender com mais admiração aos seus olhos e mais reverência ao seu coração. De novo, uma criança. Então, aqui Osho coloca essa necessidade com muita veemência, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil esse estado de 1 hora em estado meditativo. E eu falo, isso realmente é para quem já alcançou um pouco mais de prática. Mas isso não te impede de que você comece com pequenas meditações, né? Em outras lives aqui a gente eu já trouxe algumas meditações até da Self-Realization Fellowship, do Guruji Yogananda. Meditações de 5, 10, 15 minutos que já vão te trazer o hábito, né? Já te criam um hábito de como sentar, de como você ficar numa postura que seja equilibrada para você, que seja uma boa postura para meditação, mas que também te traga um relaxamento, né? Sim, algumas formas de iniciar a meditação. Isso eu trouxe na outra live, né? Que a gente falou sobre isso. E aí uma outra parte muito interessante também, que tem um livro de hoje que é The Great Zen Master Tarhui, que ele fala sobre um grande mestre do Zen, que é Tarhui. E no capítulo 28 tem um textinho aqui muito, muito bacana também, que ele fala, né?
Quando velhos hábitos subitamente surgirem, não use sua mente para reprimi-los. Nessa hora é como um floco de neve sobre uma fornalha aquecida. Então, durante o processo meditativo, é muito comum e acontece com todo mundo. Aquilo que eu falei, tem dias muito bons na meditação e tem dias que são frustrantes realmente. Que a gente não consegue nada, né? Que a gente não consegue se doar. E aí ele fala nisso, né? Que os nossos velhos hábitos, a nossa mente, uma vez eu já falei isso aqui, ela é como um macaco, né? Ela pula de galho em galho, de informação em informação. A mente não quer ser domada. Então, ela está sempre levando a gente para o passado e para o futuro, para o passado e para o futuro. Se você já conseguiu o centramento de vivenciar o agora, você já está conseguindo algo magnífico, que é o estado de consciência alerta, que é você vivenciar o agora. Existem várias práticas que te colocam no agora, e isso também é algo muito importante da gente exercitar. Tirar a sua mente do sofrimento, que o sofrimento está ligado ao passado, e a ansiedade está ligada ao futuro. Então, para sair dessas vibrações, você precisa vivenciar o agora. A única coisa que existe é o agora. O resto é ilusão, é maia. Então, o que ele fala aqui, seus velhos hábitos vão surgir durante a meditação. A sua mente vai tentar te boicotar, vai te trazer pensamentos estranhos, de coisas absurdas, ou vai te levar para lugares lindos, maravilhosos, mas que você vai ficar pensando. Então a mente ela vai estar sempre ali tentando boicotar o seu estado meditativo. Porque a meditação, existem vários estágios. Tem esses estágios iniciais que você ainda está relaxando a sua mente. E nesse momento, você tem que deixar as imagens virem e irem. Não se prender a elas, não tentar dominá-las, né? Tirar o domínio da mente. E é isso que ele fala aqui. Então ele diz, ele está lhe lembrando que até mesmo quando você está se movendo no caminho da vigilância, às vezes velhos hábitos podem ressurgir. Mas não se preocupem, eles são como um floco de neve sobre uma fornalha aquecida. Eles irão desaparecer à sua própria maneira. Você simplesmente observa, não deixa se envolver, não se perturbe, não fique preocupado. Às vezes surgirá raiva, às vezes surgirá um desejo, às vezes haverá ambição, mas eles não podem perturbar a sua vigilância. Eles virão e passarão sem deixar rastros em seu espelho puro. Mas você tem apenas que lembrar uma coisa: não comece a lutar com eles, né? Não lute com esses pensamentos. Isso acontece muito naturalmente com a mente, que se alguma coisa errada está acontecendo, pule sobre isso e destrua-o. É o que a mente quer fazer. Mas essa é a única coisa que você não deve fazer. Você deve ficar atento, e porque isso é o que não permite ao homem ir além da mente, quando você tenta dominar seus pensamentos. Então, velhos hábitos virão, velhos hábitos são muito antigos, muitas e muitas vidas, sua vigilância é muito fresca e muito recente. Sua mecanicidade é antiga, assim é muito natural que isso reapareça. Alguém lhe insulta, você não tem que ficar zangado, mas subitamente você percebe a raiva surgindo. Isso não é um esforço, é apenas um velho hábito, uma velha reação. Não lute com isso, não tente sorrir e escondê-la. Apenas observe-a e isso virá e passará. Osho usa muito isso também para o dia a dia, né? Ele fala isso. Quando os sentimentos vierem, você não vai ser uma pessoa melhor se você sorrir e fingir que não está sentindo. Se você tiver raiva, deixa ela vir. Mas deixa ela vir e ir. É isso que ele coloca, porque são só velhos hábitos, não são você, né? E aí a mesma coisa acontece na meditação. Esses pensamentos, esses velhos hábitos virão e você deve deixá-los ir. Aí ele fala, o observador não é ninguém, é somente consciência pura.
Então, quando a gente está num estado de não mente, um estado meditativo profundo, você se torna isso, o observador, tá? E aí ele fala, e somente esta consciência pura pode trazer uma nova humanidade, um novo mundo, onde as pessoas não irão discriminar uma contra a outra por razões estúpidas. Nações, raças, religiões, doutrinas, ideologias são coisas somente para crianças brincarem com elas, não para as pessoas maduras. Para pessoas amadurecidas, há somente uma coisa na existência, e isso é vigilância. Um monge está indo pregar a mensagem de Gautama Buda. Ele mesmo ainda não está iluminado. Eis porque Gautama Buda o chama e lhe diz: lembre-se, tenho que dizer isso porque você ainda não está iluminado. Você é eloquente, você fala bem, você pode espalhar a mensagem. Você pode não ser capaz de plantar as sementes, mas você pode ser capaz de atrair algumas pessoas para vir até mim. Mas use também esta oportunidade para o seu próprio crescimento. O monge perguntou: o que posso fazer? Como posso usar esta oportunidade? E Buda disse: há somente uma coisa que pode ser feita em cada oportunidade, em cada situação, e isso é observação. Você às vezes irá encontrar pessoas irritadas com você, raivosas porque você feriu suas ideologias, suas doutrinas, seus preconceitos. Permaneça silencioso e alerta. Pode haver dias que você não obterá comida porque as pessoas estão contra você. Eles não vão lhe dar nem mesmo água. Observe. Observe sua fome, observe a sua sede, mas não fique irritado. Não fique aborrecido. O que você irá ensinar às pessoas é menos importante do que a sua própria observação. Se você voltar para mim atento, ficarei imensamente alegre. Não importa quantas pessoas você abordou, não importa para quantas pessoas você falou, o que importa é que você finalmente chegou em casa, se você mesmo encontrou as bases sólidas do testemunhar. Então tudo mais é insignificante. Esta é a única meditação que existe. Todas as outras meditações são variações desse mesmo fenômeno. Então ele mostra que meditação nada mais é do que a observação. Você se tornar o observador. Não se domina mais nada, é um estado de não mente. Quando você retira a mente e os desejos da mente, você se torna o self, o observador. E esse está, como eu falei, no livro O Grande Mestre Zen, Tarhui. E aí eu trouxe algumas frases também do Osho que eu acho que ajudam muito a gente a motivar o processo meditativo, né? Ele fala assim: medite com alegria, não medite com seriedade. Quando entrar na sala de meditação, deixe sua seriedade e seus calçados na porta. Faça da meditação uma diversão. E isso é algo que vem do Tantra, né? O Osho, ele é totalmente, né, na linhagem tântrica. Mas também, por exemplo, o Yogananda também, ele coloca sempre isso, né? Ele sempre colocou para os seus discípulos isso, da importância de cultivar a alegria, como é importante você estar com a sua mente em um estado alerta e de alegria. E realmente, né, o estado meditativo, ele te leva a uma paz mental, onde a alegria ela se multiplica ali dentro de você. Você sente a alegria de estar vivo, de estar consigo. Você aprende a amar e estar consigo mesmo. E chega um momento que você quer muito mais estar consigo do que lá fora. Você descobre, né, que existe uma realidade muito maior e real, verdadeira dentro de você. A sua comunhão com a divindade acontece de uma maneira que você começa a querer interiorizar cada vez mais. Cada vez mais. E você deseja que as pessoas alcancem esse estado também. A outra frase é: o riso é extremamente relaxante, é uma grande meditação. Se você consegue rir totalmente,
entrará em um espaço de não mente e de não tempo. Logicamente, a mente vive de expectativas, e o riso é algo que vem de algo além. Realmente, é uma das práticas tântricas, né, que vem lá que o Osho desenvolveu em Pune, lá na década de 90, 80, 90, da gente rir olhando para a parede. Né? Você começa com um riso forçado, óbvio, mas daqui a pouquinho o riso ele flui e você está gargalhando e você está ali igual uma criança. E é extremamente relaxante, é um estado meditativo. Né? Você se volta para si. Você está rindo sem motivo e isso é maravilhoso, no mundo de hoje principalmente. Outra frase: correr, dançar, nadar, qualquer coisa pode ser uma meditação. Minha definição de meditação é: sempre que seu corpo, sua mente e sua alma estiverem funcionando juntos no mesmo ritmo, isso é meditação. Ou seja, você se torna, né, integrado. Corpo, mente e alma estão vibrando numa mesma direção, no mesmo propósito, né? E ele diz que isso é meditação. Não existe muitos caminhos. Há muitos nomes para o mesmo caminho. E esse caminho é a consciência, né? Que a gente já vem tratando aqui tantas vezes, que é o caminho do self, né? O autoconhecimento, é a consciência de si mesmo. E a prática que eu proponho hoje, que eu sempre trago uma prática, né? Que é meditem. Né? Seja qual for a prática meditativa, mas permitam-se meditar e saber diferenciar os estados mentais, né? Desenvolvam o estar consciente. E eu já trouxe alguma coisa sobre meditação, dei uma olhadinha nas lives que eu já fiz e tem aqui no meu feed e tem também lá no canal no YouTube. E tem várias outras, né, gente? Tem o Osho mesmo, ele tem tantas práticas. Tem as meditações ativas que eu indico muito para as pessoas que têm dificuldade de simplesmente sentar e meditar. São as práticas que ele desenvolveu dentro do Tantra, que primeiro a pessoa exterioriza e coloca todos os seus sentimentos para fora, e depois que ela já está num estado esgotado, mental e físico, aí ela consegue adentrar, né, nos processos meditativos com mais tranquilidade. E são maravilhosas, né? Porque a grande maioria das pessoas também não consegue meditar, porque tem tanta coisa para ser limpo dentro de si, que a mente não vai dar trégua. Então, limpar tudo isso é muito importante. É o que a gente já vem abordando aqui desde o início, né? As práticas de limpeza, a limpeza de tudo aquilo que não serve mais no seu caminho evolutivo. E, sem dúvida, a meditação, ela muda a vida da gente. E a pedido do pessoal, né? Principalmente o João me pediu para hoje trazer esse assunto. Eu gostaria muito, né, que vocês dessem feedback depois, me digam se estão meditando, se estão tentando. Eu tenho estimulado algumas pessoas a meditação, eu tenho amigos no exterior também que estão começando a meditar e eu dou uma assistência. Se precisar de mim, não cobro não, gente. Precisando de alguma dica, alguma coisa, pergunta para mim, me procura e fala: poxa, Grazi, o que eu posso estar fazendo? O que você acha interessante de eu fazer? A minha rotina é assim, assado, eu queria começar a meditar, o que você acha? Qual é a sua dica e tal? A gente conversa, né? E eu posso ir dando umas dicas dentro da sua realidade ali, o que você pode estar fazendo. E a gente vai acompanhando aí o desenvolvimento. É muito importante aqui, né, pro canal, que vocês deem feedbacks, né? Que vocês digam assim, se estão gostando, se estão praticando alguma coisa. Mesmo que não tenha aprendido por aqui, está aprendendo por fora, tragam temas, tragam ideias para a gente desenvolver, tá bom? Agradeço muito a todos que estão aqui hoje. Hoje veio bastante gente aqui ouvir.
E é isso, gente. Eu hoje estou assim porque daqui a pouquinho eu já vou fazer minha caminhada, voltando para minha malhaçãozinha. Mas eu quero agradecer a presença de todos, desejar uma ótima semana, né? E que cada vez mais as pessoas percebam a simplicidade que é meditar e coloquem isso em suas vidas, porque vocês vão perceber que a meditação te livra de tantas coisas desnecessárias na vida, te centra tanto que tudo começa a fluir, sabe? A nossa vida se abre, porque ela começa a fluir num ritmo natural, tá bom? Meditem. Beijo, boa semana para todos, tá?